Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, mais uma vez eu estou aqui gravando um vídeo nesse formato em VHS para vocês, por motivos que eu já expliquei outras vezes, né? Por razões técnicas, tecnológicas. Bom, basicamente a polêmica que eu vou fazer isso é sobre a insensatez, se é que eu posso dizer isso, dos bolsonaristas que estão ainda em frente aos quartéis esperando isso. E eu digo isso porque insensatez. Porque enquanto o senhor Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro está no Catar se divertindo, eles estão lá tomando chuva e porrada da PM em frente aos quartéis, esperando miraculosamente que eles venham a intervir e colocar o Bolsonaro de volta ao poder. Certo? Essa mentalidade me lembra um pouco o pensamento lacerdista, né? Onde, quando da eleição do Juscelino Kubitschek. Mas isso é para outra coisa, certo? Eu não vou falar mal do Eduardo Bolsonaro, mas isso só mostra o quanto ele é um amador político. Esse amadorismo político ser uma característica do pensamento bolsonarista, se é que há um pensamento bolsonarista. É porque enquanto o Lula está articulando uma PEC da transição, ele está lá no Catar, se divertindo. Independente de que dinheiro, tá? Porque ele vem de família com posses. Certo? Então eu vou ouvir um áudio, eu vou mostrar para vocês um áudio, só um áudio, de uma bolsonarista, e eventualmente eu vou comentar para vocês rapidamente, certo? E como sempre eu não vou tentar fazer nenhum juízo de valor, é só mostrar mesmo a curiosidade por trás do pensamento dessas pessoas. Vamos lá. Oi, Sandra, tudo bem, querida? Precisa compreender que tudo existe um processo, um andamento da coisa. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi começar a organizar as tropas, distribuir as tropas, chamar os reservistas de 2021, transportar tropas. Primeira coisa. A segunda, segurar o prazo, porque isso leva tempo. Porque não é uma coisa que eles estão fazendo, vai lá, faz e acontece. Não, tem coisas andando paralelamente. Se o Bolsonaro mandar o exército ir lá e prender eles, simplesmente assim, ó, vai lá e prende porque tem fraude, no dia seguinte a OEA está aqui dentro para prender o Bolsonaro. Ele precisa fazer o ordenamento jurídico. O que é? O ministro da Defesa entregou na outra semana. Isso daí eu vou dar um ponto para ela. Só que realmente, para dar um golpe de Estado bem dado, digamos assim, precisa ter mobilização a nível nacional. Só que assim, a Rússia acabou em agosto, setembro, mobilizando 300 mil soldados. Certo? E o mundo inteiro soube disso. O planeta inteiro soube disso. Agora, em torno de 100, 110 mil por ano, que são a média de reservistas que recebem o comprovante da reservista, o documento reservista, né? E não foi nenhum, não apareceu no Jornal Nacional, na mídia, em nenhum lugar, nem nos pingos dos is. Então é assim estranho. É bizarro, só. Na semana retrasada, aquele documento, que era o relatório
pedindo para o STF, para a STE, dizendo que teve indícios, que tinha fatos ali que demonstrava que poderia ter, porque não pode acusar de fraude, que eles não têm como mostrar as fraudes, porque foi pego de forma clandestina, você entendeu? Então, eles têm que dizer que tem indícios que as coisas, que poderia ter um problema. Então, que era... Você escreveu? Só depois que tiver tudo pronto. Então, que eles tinham que fazer essa provocação no STE para eles apresentarem os códigos-fontes. Claro que sabe que ele não vai apresentar, porque é a prova do crime que eles cometeram. Tá? Mas tinha que fazer esse primeiro passo. Só que para eles fazerem esse passo, eles tinham já que estar com tropas das Forças Armadas distribuindo e andando no país. Então, isso leva um tempo. Estou te falando, um caminhão anda a 50 km por hora. Para você imagina um caminhão sair do sul do Mato Grosso e ir para o Acre, né? 50, 60 km por hora. Então, eles deram entrada. Nisso daí, o ministro da Defesa entregou isso quando as tropas já estavam... 50 km por hora. O exército brasileiro deve usar o caminhão ainda, o FNME. Porque essa era a média de velocidade dele, aquele com 2 câmbios. Assim, se esquecem que essa movimentação não é indiscreta. Não é indiscreta, certo? Não é um caminhãozinho com 30, 50 soldados que vai pro Acre. Mas o equipamento deles, certo? Porque não vai ser o soldado com fuzil e a carga munição que ele vai. Não, tem que ter suprimentos, tem que ter comida, tem que ter, se for preciso, tem que ter barraca, tem que ter granada. Às vezes tem regimento que é de artilharia. Tá, bom, mas assim, isso mostra a completa ignorância deles, o completo alinhamento deles. Tá, vamos continuar. Quase posicionados, quase. Então, sabendo Aonde? que o Alexandre de Moraes vai negar. E ele negou, eles deram 10 dias para ele, contando com o tempo que eles estão distribuindo as tropas. E ele disse que não tinha nada a apresentar, que esse assunto estava resolvido. Eles sabiam que ia ser assim. Aí eles seguraram para dar entrada no que o presidente do PL deu ontem. Por quê? Por causa do andamento das tropas. Porque estão construindo 2 hospitais de campanha. Você só constrói hospital de campanha em época de guerra. Não, então eles precisavam de um tempo para esses hospitais. Então segurou o que o Valdemar da Costa Neto fez ontem. Né? Só uma coisa, o hospital de campanha eles constroem em época que tem dengue, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é endêmica, né? Quando teve problema com a Covid no começo. Então não é tão devagar assim não, tá? O hospital de campanha não é basicamente uma lona com um monte de cadeira pra nego tomar soro, é só isso. Tá? Ninguém vai operar um cérebro no hospital de campanha. Muito bem. E eles vão negar, ele vai negar também. Ao mesmo tempo, o que acontece? A Constituição diz que uma eleição ela pode ser anulada somente pelas Forças Armadas. Em que condição? Sob fraude, sob suspeita de fraude, sob comoção popular e o impedimento, a negativa do STE em fornecer as condições das Forças Armadas e órgãos civil do país averiguar a suposta fraude. Mediante isso, as Forças Armadas podem anular a eleição. Tá? Muito bem. Aonde isso? Fala que artigo, que ordenamento jurídico que tá isso, que código regulamentar, eles não sabem nada, estão completamente perdidos. Mas dá pena de ver eles dia 1º, quando o Bolsonaro passar a faixa pro Lula e dar aquele abraço efusivo assim nele.
Só que para eles fazerem isso, anular a eleição, eles precisam extrapolar todos os recursos. Então, o primeiro foi o ministro da Defesa que apresentou aquele relatório. Ele negou. Então, O segundo foi agora o documento do Valdemar da Costa Neto, que ele também vai negar. Pronto. Mediante essas duas negativas, as Forças Armadas podem agir. Só que ela só vai agir a hora que toda a tropa, tudo estiver pronto para defender o país. Por quê? Eles interceptaram, eles comprovaram, aliás, guerrilheiros, Força Nacional, narcotraficantes na fronteira da Bolívia, do Chile e da Venezuela, para entrar aqui. Existe um grupo de guerrilha infiltrado na Bahia há mais de um ano, pronta para fazer o que tiver que fazer. Todos os comandos criminosos do país, Comando Vermelho, PCC e mais os que tem por aí, o ADA do Nordeste, por aí vai, todos prontos para fazer o que o Zé Dirceu... Não, acham que essa gente não vou nem falar dessas milícias extraterritoriais que vão invadir o Brasil e não invadiram durante todo o governo Bolsonaro. Né, que é onde o próprio Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão sucateadas. Né? E já se sabia, um general de logística já tinha dito que o Brasil só tinha munição para 1 hora de conflito. Certo? Então assim, da onde ela tirou essas informações? E segundo eles acham que, assim, PCC, Comando Vermelho, é tudo um exército bem armado, bem organizado, com território próprio, assim, com postos avançados, fazem controle, até pode fazer no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a influência, a presença massiva do PCC, por exemplo, é pequena. Tipo, tem locais, obviamente, onde ele faz a lei. Tanto que o Tribunal do Crime é vinculado a ele, os tribunais do crime, na verdade. Mas, assim, tirando isso daí, não é nego com fuzil na mão. Um monte de nego com fuzil, granada na mão, canhão, bazuca, essas coisas. É gente que tem um 8ão, no máximo uma pistola. Certo? E ainda não deve nem saber atirar direito. Quando vai executar o cara lá no Tribunal do Crime, mata a paulada. Certo? Então é isso. E outra coisa, assim, fazendo paralelo com o golpe de 64, e não só com qualquer golpe militar no Brasil, qualquer quartelada, todo mundo, toda a imprensa a favor tinha conhecimento. No próprio 15 de novembro, o Estadão já publicou que estava tendo a República, ele já saudou a República. E o Marechal Deodoro, ele nem tinha proclamado, né? Dizem que ele estava na cama com uma incontinência intestinal, não sei, não me interessa, mas todo mundo tinha. O que mais? O Vargas, quando tomou o poder, tinha imprensa para filmar ele amarrando o cavalo dele lá perto do catete, alguma coisa assim. Os militares tinham seus grupos a favores, e também os contras, a rede da legalidade, por exemplo. Então, assim, nem a Jovem Pan anuncia tal movimentação. Certo? Então, assim, da onde se tiram essas informações, além das vozes da cabeça deles? No máximo, é aquele Dom Sandro que fala em códigos, entre aspas, códigos bem entre aspas, que é para ele não perder o canal, enganar enganar os outros. Bom, para justificar caso ele não seja bem sucedido nas previsões, e a cigana Sulanita,
que sulamita, perdão, que pelo fato de ser uma minoria, e sim, ela não é branca, ela é uma minoria da etnia Rom ou Romani, e cada caso é um caso. Certo, ciganos são uma minoria étnica. Ela pode falar o que ela quiser. Certo? Então é isso. É gente que não está desapercebida completamente de informações factuais. São vozes da imaginação deles. O Lula mandarem. No Rio de Janeiro, nas favelas, tem 55 mil homens armados com equipamento de guerra. Tá? Assim que o ministro da Defesa declarar nula a eleição e der a vitória para o Bolsonaro, a esquerda vai sair para a rua barbarizando. Hoje eles puseram fogo num ônibus daqueles articulados lá no sul. Ontem queimaram 2 caminhões nas estradas. Eles vão barbarizar e vão atacar. Eles vão fazer um terrorismo. Então o exército tem que estar na rua para defender e vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. O PT já está com 630 mil pessoas prontas para ir no dia 1º em Brasília na posse do Lula para garantir a posse dele. Você sabe o que é isso? Quase 1 milhão de pessoas. E tudo bandido. Só uma coisa. Na segunda eleição da Dilma, que foi quando, podemos dizer, começou essa polarização, na segunda eleição, não, na reeleição dela, na posse, no dia 1º de janeiro de 2015, eram esperados 40 mil pessoas lá, todos apoiando ela. Apareceram 7 mil. E isso com o PT pagando caravana, militância, gente que realmente acredita, gente que vai pelo pão com mortadela e 50 mangos. Mesmo assim, foram 7 mil dos 40 mil esperados. Então, esses 600 mil aí, da onde? E, certo, será que não tem... E ela se esquece que tem mais de 600 mil CACs com gente armada, podendo, não vou dizer fazer uma reação, mas pelo menos ameaçar, com a força do número, né? Ameaçar com a força do número. Tá? Então, o país está em guerra. Só que o que acontece? Eles estão preparando o país para as consequências da decisão deles. Então, você não pode mudar para uma casa sem ela estar pronta. Né? Sem ela estar com energia, sem ela estar com água. Você não tem. Então, o que eles estão fazendo, quando você pergunta cadê o exército, eles estão fazendo isso. Agora, existe... Se eles provarem, por exemplo, nessa situação aí que está acontecendo, o Alexandre de Moraes vai ser preso, o Lula vai ser preso, o Alckmin vai ser preso, toda essa cúpula aí vai ser presa, e a chapa do PT vai ser caçada. Então, você acha que não vai ter uma guerra? Vai ter uma guerra. Agora, se evitar tudo isso e tiver uma outra maneira de resolver, é melhor. Qual que é essa outra maneira que o Bolsonaro também está tentando isso? Essas insistências que eles estão fazendo no STE, forçando o Alexandre de Moraes a reconhecer que teve problema, que teve e anular a eleição e dar a vitória para ele, é uma maneira, por exemplo, de evitar uma guerra, que aí o PT vai ter que reconhecer, porque o Alexandre de Moraes decidiu, né? E mesmo assim, ele vai decretar o GLO, que é uma garantia de lei e ordem, que é o que vai acontecer. A garantia de lei e ordem, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, para defender a população. Porque vai ser um terror mesmo assim. Aí, vamos imaginar que o próprio Alexandre de Moraes reconheça, volte atrás e dá a vitória para o Bolsonaro. Ou que dê outra eleição, que vai concorrer tudo de novo. Vamos imaginar que seja janeiro, assume o novo Senado, o novo Congresso, que é a maioria do Bolsonaro. A primeira coisa que eles vão fazer é um impeachment, porque já entraram com pedido de impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes. Eles vão ser caçados.
Então, assim, as coisas vão resolver, só que não é como a gente quer, né? Gostaria também que já tivesse prendido todo mundo, que já tivesse tudo resolvido, mas não é assim. A coisa é bem complexa, mas nós vamos vencer, sim. Isso pode ter certeza que já está resolvido. Pessoal, terminou o áudio. Só para finalizar isso, a única coisa que ela falou certa é que existem grandes chances do Barroso e do Moraes rodarem quando assumirem a nova legislatura em fevereiro de 2023. Como vocês podem ver, nós estamos em 2022. Do mais, é besteira. Ela não tem fontes, nada. Ela é achismo. É claro que, obviamente, tem dentro desses grupos aí que ela se mete que ficam se retroalimentando, a ponto deles até mesmo caçarem caçadores de fake news. Pessoas que não fazem isso. Mas, do mais, é pura bobagem, tá? Pessoal, aí me perdoem o vídeo longo, mas eu queria mostrar isso, tá? Sou o Bruno Granopoulos e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.